Algumas formas de violência contra a mulher ainda são frequentes e toleradas no Brasil. Esse é o tema do debate de hoje no Melhor e Mais Justo, ao vivo, pelo portal tvt.org.br. Participam dessa conversa aqui comigo Silmara Conchão, secretária de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de Santo André, Carla Vitória, militante da Marcha Mundial das Mulheres, Larissa Sampaio, ativista do Levante Popular da Juventude, e Márcia Garcia, coordenadora do Centro de Referência da Mulher Vem Maria de Santo André. Vamos voltar aqui no último bloco do debate. A Carla ia falar, eu tomei a palavra dela porque a gente já estava com o tempo estourado no segundo bloco. Eu queria que você colocasse aí a falar sobre a questão da educação e de fazer política, que a gente disse, como caminho para a gente ampliar esse debate e ganhar espaço para outros valores, para confrontar esses valores patriarcais e machistas no Brasil. Eu acho que, como a Silmara colocou no último bloco, a educação na sala de aula, desde o jardim de infância, era um ponto fundamental. Mas acho que, para além da sala de aula, o que a gente vai fazer com essas mulheres que estão sendo assediadas o tempo todo, nos meios de transporte, na rua, nos seus lares, que é onde ocorrem os maiores índices de violência, os maiores índices de estupros são dentro de casa. Então, acho que é muito importante que os movimentos sociais consigam disputar a consciência dessas mulheres de alguma maneira. A organização de mulheres, ela é um ponto crucial nesse sentido, sabe? Inclusive para você perceber quando você sofre um assédio. Acho que a maior parte dos assédios, eles ficam naquela coisa meio tácita, assim. Foi, não foi, o que aconteceu, uma submissão no trabalho, que também é um assédio sexual, se seu chefe está numa posição hierárquica em relação a você, ele é um homem. A dúvida e a naturalização, né? É assim mesmo, foi, não foi. A gente fica muito na dúvida, né? Tipo, a gente, será que foi um assédio? Será que uma piadinha? Será que não é só mais uma brincadeira, né? Mas o que mostra que também, em alguns momentos, essa fronteira é tênue mesmo, né? E que é preciso, portanto, também tomar cuidado. Eu queria colocar uma pergunta da Fernanda Maria Miranda, que está nos assistindo via internet, que é de Monte Alto, interior de São Paulo, e que ela faz uma pergunta pontual, e que vai na direção do que vocês estão falando. E diz assim: a Marcha das Vadias protestou recentemente por conta de um chocolate que vem com brinquedinhos distintos para meninos e para as meninas. Isso realmente reforça o machismo? Você tem lá o chocolate, o ovinho de chocolate e tal, vem com um brinquedinho dentro, é o cor-de-rosa para as meninas, é o azulzinho para os meninos, e para as meninas é um tipo de brinquedo que vem dentro, e para os meninos um outro tipo de brinquedo, em geral carrinho, super-heróis, não sei o quê, para as meninas são as bonequinhas e etc. Isso também reforça? Acho que vai na linha do que vocês vinham dizendo. Larissa, reforça? Lógico. É o que a gente estava dizendo, né? A gente é educada, a mulher vestiu rosa, o homem o azul, desde criança, né? Por diversas esferas, né? Não, esferas educacionais, da família, na TV, então por diversas esferas a gente é educada a isso. E aí eu lanço um produto, e aí não é só um ovo de Páscoa, né? Mas é o cotidiano mesmo. Tem a boneca, tem um boneco, tem um carrinho, tem a bicicletinha. Então, tipo, tem os brinquedos para as mulheres e tem os brinquedos para os homens. Tem as roupas para as mulheres. Olha, teve um fato aqui em São Paulo, num colégio particular, que um aluno foi assistir aula de saia. E ele foi proibido de assistir aula de saia e foi tirado. Né? Porque ele estava de saia e não pode. Foi no Colégio Bandeirantes, colégio tradicional na cidade de São Paulo, né? E aí, os meninos lá fizeram, os meninos e meninas fizeram um ato, sabe, protestando contra. Todos, né, de saia. Todos de saia. Os pais ficaram indignados. Mas por que o cara não pode assistir aula de saia? É mais ventilado, é melhor, é mais fresco do que essas calças jeans aqui, que é super desconfortável. Então, sabe, então, acaba reforçando, né, o papel da mulher, o papel do homem, o papel que nós somos colocados. E aí esse é um problema, né, porque nós vestimos calças compridas, eles não vestiram saia. E aí homem é menos homem porque não lava a louça, homem é menos homem porque não chora, porque, né, homem é menos homem quando chora, quando leva filho no médico, peraí. Né, então, quando lava a louça? Quando lava a louça é menos homem. Né? Então, nós vestimos a calça comprida, eles não vestiram saia, né? Aí é o nó, né? As meninas tinham que brincar menos de boneca e brincar mais de ser deputadas, presidentas, né? Escritoras, e brincar menos de boneca. E nos meninos a gente continua colocando a arma, ensinando a violência. Olha as causas externas e os meninos nas baladas. E tudo isso eu acho que é muito importante a gente frisar isso. E se o seu filho passa a maior parte do tempo na creche, na escola, e se eles brincarem menos de boneca,
lá na creche e eles já desde pequenininho forem já ensinados que você não vai deixar de ser mais homem porque você está brincando de boneca, que você está aprendendo a cuidar de uma boneca. E a menina também. Então, não nós vai ser temos, menos sim, menina por se brincar de lógico, carrinho. não né? é? Exato. Então, assim, futebol. brincar mais Jogar de futebol. deputada, de prefeitas, de governadoras, por quê? Porque as mulheres precisam ocupar esses espaços, porque elas precisam estar lá para fazer com que as leis, né? Então, assim, nós precisamos ocupar os espaços. E tudo isso eu continuo, né, dizendo, a educação tem um papel fundamental em tudo isso. Porque Agora, senão, nós que trabalhamos com mulheres e com políticas públicas para as mulheres, todos os dias nós sentimos a necessidade da educação estar muito bem trabalhando em conjunto, porque senão a gente não consegue Agora, mudar. a gente tem algumas políticas públicas, como vocês mesmas disseram, quer dizer, a gente avançou muito. Esse tipo de debate está na agenda, não estava até alguns anos atrás, está na agenda, tem políticas públicas, mas vou dar um exemplo aqui de o quanto complexo é esse tema. Por exemplo, a gente tem na lei já cotas de mulheres nos partidos, ocuparem os cargos, disputarem, deputadas. A presidenta é mulher, né? Mas é a primeira, é verdade. Mas, de todo modo, já é uma vitória, né? De todo modo, a questão é, se tem cotas e os partidos muitas vezes não conseguem preencher as cotas. Ou pela lógica do funcionamento do partido, ou porque muitas mulheres ainda não se dispõem, por muitas razões, a esse tipo de trabalho. Ou porque não concordam com o modo da organização partidária, ou porque, de fato, não participam menos desse debate. E esse continua sendo um universo masculino, por exemplo, dos partidos políticos, e aí não tem mulheres suficientes para ser vereadoras, deputadas estaduais, federais, senadoras. Acho que é menos uma questão de disposição das mulheres e mais uma questão de interesses externos, porque o que adianta a gente ter 30% das mulheres sendo obrigadas a concorrer se ninguém vai financiar a campanha delas? E a gente sabe que no Brasil hoje ganha eleição quem consegue fazer uma campanha massiva, uma campanha que tem muita publicidade. Então, por mais que as mulheres estejam interessadas, que eu não acho realmente que é uma questão que as meninas não querem ser deputadas ou vereadoras ou senadoras, é uma questão de como a sociedade opera no meio disso tudo, como as campanhas eleitorais operam no meio disso tudo. Por isso que essa pauta Então, mas da isso que eu estava chamando de, acho que você tem razão, e o que eu estou chamando de uma disposição é dizer o seguinte, eu não faço parte desse jogo, esse jogo não está montado para mim, então eu vou fazer para a mulher. Então, primeiro eu tenho que passar pelos caciques do partido, que em geral são homens, entrar numa estrutura que é uma estrutura patriarcal, vertical, muitas vezes sexista, né? Não é sem dificuldade, em boa parte dos partidos, naturalmente há exceções, né? E, agora, você acha que as mulheres não se colocam candidatas só porque tem uma dificuldade de financiamento, por exemplo? Talvez essa não seja nem a questão principal nesse momento, é poder ocupar esse tipo de estrutura, que é uma estrutura, os partidos políticos têm também estruturas verticalizadas, capitalistas, machistas, ou não? Larissa? É o que a gente estava comentando no começo, é sistêmico, atinge todo mundo e atinge também quem é de esquerda, atinge também os partidos políticos, né? Apesar dessa taxa de 30% e de alcançar, por exemplo, os partidos colocam, né? Mas colocam, como a gente diz... laranjas, né? Laranjas, ou então colocam boas militantes para disputarem, né, o processo eleitoral, mas que é isso, não investem. Tipo, é preferível investir num homem que tem um certo respaldo e que tem possibilidades reais de ganhar a campanha do que numa candidatura da mulher e que eu posso investir. Então, falta também aí em âmbitos das esferas, né, esse processo de protagonizar, da mulher ser mais protagonista nos processos, né? Tanto protagonista na política, protagonista na educação, protagonista na economia, né? Então, nós temos mulheres economistas aí, nós temos grandes mulheres empresárias. Então,
precisamos fazer, dar espaço para as mulheres protagonizarem, e nós mulheres também lutarmos para conseguirmos esse espaço, né? Porque não vai ser um homem que vai chegar, olha, eu sou deputado, dá licença, vou sair daqui, estou te dando minha cadeira. Não vai ser isso não vai acontecer. Isso vai acontecer na briga política mesmo, com nós irmos nas ruas e exigirmos lá uma porcentagem de cotas para mulheres ocuparem, né? Para nós mulheres ocuparmos as câmaras, o Senado. Naturalmente, há muitas diferenças entre partidos políticos. Estou falando disso de uma cultura, né? Na média, a gente vê muitos partidos políticos no Brasil que sequer são partidos sequer locais, né, estruturados, muitos são siglas de aluguel, são arranjos ali. Então, os poucos partidos que existem, né, você tem alguns onde há mais espaço para mulheres, para protagonismo. A gente tem uma presidenta da República de um determinado partido político, ocupando o maior cargo da nação. É pela primeira vez, mas há espaços em alguns partidos, menos espaço em outros partidos. Mas há um grupo grande de partidos políticos no Brasil que sequer mereceriam ser chamados de partidos políticos, né? São legendas de aluguel, muitas vezes, enfim. Mas eu acho que tem um fator também que da mulher fazer esse protagonismo tudo, que a gente está esquecendo também que a mulher, ela cuida do filho, da casa, da comida, do cachorro, enfim. Aí as múltiplas jornadas, né? Então, como ela vai fazer parte e vai ser a protagonista de tudo isso, sendo que as tarefas domésticas ainda são de total responsabilidade das mulheres, sendo que 10% dos homens participam, né, desse universo doméstico, mas entre as tarefas domésticas do homem está aí buscar pãozinho na padaria e lavar o carro. Então, nós também não podemos esquecer isso, né? Porque as mulheres, muitas vezes, elas deixam seus estudos, elas deixam de disputar uma vaga na empresa, elas deixam de participar dos partidos políticos, porque ela tem que se dedicar à sua família, à sua casa. Então, a vida do outro, naquele momento, ela cuida do outro, mas ela deixa de protagonizar a sua própria, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta também. Nós somos responsáveis ainda pelos trabalhos domésticos. Tem uma lei, acho que é da Dilma, que é a respeito das creches, eu não estou lembrado o nome da lei, que ela destina verba aos estados, aos municípios, para a construção de creches. E a maioria dos estados e municípios estão... Brasil Carinhoso. Está deixando o dinheiro aí rodar, voltar para o governo federal, porque não tem... como é que se diz? É muito cansativo procurar um terreno, construir uma creche, garantir aquela creche. Então, realmente dificulta. Eu acho que a Márcia levantou um ponto fundamental, né? Que é a questão da divisão sexual do trabalho. Aos homens está dado sair de casa para trabalhar e ganhar um salário, e as mulheres ficar dentro de casa cuidando dos afazeres domésticos, do cuidado das crianças. Enfim, quando a mulher sai para o mercado de trabalho, ela não perde esse posto de ficar dentro de casa. Ela tem uma dupla jornada de trabalho, trabalha tipo 16, 18 horas por dia, assim. Se a gente for contar que trabalho é tudo que ela está fazendo, que está modificando ali. A gente acaba voltando naquele ponto da educação, né? De que a gente tem que fazer com nossos meninos. Por isso que a gente precisa ensinar nossos meninos a brincar de boneca, a lavar a louça, a panelinha. Arrumar o quarto, lavar a louça, porque esse trabalho precisa ser dividido compras. na metade no final, né? Queria ouvir vocês, para a gente finalizar, o nosso tempo está acabando, assim, uma mensagem final, Silmara, rápida. Tá. O que é o mais fundamental de atacar para avançar, então, nessas conquistas que estão rolando? Debates como esse aqui, talvez há 2, 3 décadas atrás, fossem impensáveis, sabe? Sim. Nesses termos. Quer dizer, as coisas estão avançando, agora tem muita coisa para andar, sempre haverá, né? Mas nós estamos num certo patamar que precisa... mudar de patamar em termos de qualidade desse debate. Né? O que você destacaria? Acho que você assim, já destacou, né? Tá, Educação, mas uma última mensagem. Eu acho que na sociedade tem vários setores responsáveis pela formação das pessoas, né? Essas instituições que eu já falei, questão núcleo familiar, instituições religiosas, a questão da mídia, das escolas, né? Então, como é que a gente tira a venda, né, de toda a sociedade, para que as pessoas possam... nós vivemos sobre relações de poder, né? Agora, assim, ela só é injusta quando ela afeta a dignidade do outro, né? Aí está a linha tênue, até onde eu posso ir, até onde é crime, que a gente, né, começou a falar do assédio inicialmente, né? Então, eu faço essa discussão também na Faculdade de Medicina, a questão do trote. Até onde é a brincadeira, até onde é o crime, né, do assédio do veterano sobre o calor, a gente faz também. Então, nós vivemos relações de poder. Agora, ela é criminosa quando ela é abusiva e afeta a dignidade do outro.
né? Então, para a gente amenizar essa questão, somos diferentes sim, e isso é uma qualidade, e não pode ser uma segregação, né? As diferenças são naturais, as desigualdades não. Acho que é essa a mensagem. Em uma palavra, Larissa, que mensagem final, assim, para deixar? Para onde ir? 2 palavras. Tá bom. Até 3. A primeira é que a gente precisa mudar a forma como a política é feita hoje, que só assim a gente vai estar na Câmara, no Senado, vai estar onde a Dilma está e vai poder legislar e mudar leis, né, que mudem a vida das mulheres, né? Leis que não só digam que é proibido o funk, como foi tentado colocar, né, mas que estimulem, sim, a não violência contra a mulher. A outra coisa é que as mulheres têm que denunciar os crimes, sabe? A gente tem que sair, deixar o tabu, denunciar, ligar para o 180, exigir mais delegacias, ir para as ruas e se organizar. Eu acho que essas são 2 mensagens assim, prioritárias. A gente precisa mudar a política e a gente precisa assim, denunciar os casos de assédio e violência que nós sofremos cotidianamente. Márcia. Eu acho que a gente tem que se calar nunca, né? A gente sempre tem que continuar lutando e em busca de uma utopia mesmo, né? Que um dia a gente vai conseguir chegar lá, mas a gente tem que continuar acreditando sempre. Carla. Eu acho que como a gente vem discutindo aqui, que o patriarcado, ele atinge todos os pontos da vida das pessoas, ele é estrutural, ele é sistêmico, como levantou a Larissa, a nossa luta ela tem que ir em cada pontinho, cada esquina, cada escola. Na marcha a gente tem um lema que é muito interessante, que é transformar o sistema para mudar a vida das mulheres e transformar a vida das mulheres para mudar o sistema. Eu acho que é por aí, a gente não pode parar de lutar nunca. Dos dois, portanto, nessas duplas vias aí, né? Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, agradeço também a você que nos acompanhou até aqui no Melhor e Mais Justo. É um espaço que homenageia a todos que lutaram e seguem na luta para superar desigualdades e conquistar respeito às diferenças. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.